Bom, pessoal, a gente vai fazer hoje o mapa mental da progressão aritmética. Bom, para começar, a progressão é uma sequência de números e ela é aritmética quando de um termo para o outro nós somamos um valor e esse valor é sempre constante. O que isso quer dizer? Se eu pegar do termo 1 para o termo 2, a soma é a mesma do que do termo 2 para o termo 3. Ou seja, se eu tenho A1, que é o meu primeiro termo, o meu A2, que é o segundo termo, ele vai ser A1 mais uma razão. Isso daqui é o meu A2. O meu A3 vai ser o A2, que é o termo anterior, mais essa razão que é constante. E assim sucessivamente, certo? Por causa disso, ela tem uma lei de formação que é a N, que é um termo qualquer, é igual a A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a minha razão. Além disso, a minha progressão aritmética ela pode ser classificada em crescente, quando a minha razão é maior que zero, né? Nós vamos somando, então imagina ali uma razão igual a 2. Então, você vai pegar o primeiro termo, vamos supor que o primeiro termo seja o número 3. Eu vou somando de 2 em 2, então vai ficar 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Ela pode ser constante, que é quando a razão é igual a zero. Então, se eu pegar o número 7, se a minha razão é zero, todos os termos da minha progressão vão ser 7. O A1 vai ser 7, o A2 vai ser 7 e assim por diante. E ela pode ser decrescente, quando a razão é menor que zero, ou seja, ela é negativa. É como se nós estivéssemos subtraindo, tá? Bom, o que mais que nós podemos falar sobre a progressão aritmética? Toda vez que falar em progressão aritmética, então, você vai pensar em soma. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque na progressão geométrica, a gente vai pensar em multiplicação. Então, na aritmética, na progressão aritmética, você sempre vai pensar em uma soma constante. Bom, como eu disse aqui em cima, a gente pode definir, né, um termo a partir do termo anterior e somando as minhas razões. Ou seja, se eu quiser um AN qualquer, eu tenho que pegar o AN menos 1, ou seja, o termo anterior, mais a razão, certo? Então, para descobrir um termo, eu vou pegando o anterior e vou somando. E a gente consegue, assim, descrever toda a minha progressão, tá? Logicamente, gente, se eu quiser o A30, eu não vou descrever os 30 primeiros termos. Eu vou fazer a fórmula do termo geral. Porque é muito mais fácil. Porque imagina, eu te peço A1000, né? O milésimo termo. Imagina você escrever os 1000 primeiros termos para chegar na resposta. Surreal. Então, para isso, a gente usa a fórmula do termo geral. Bom, por fim, eu consigo somar todos os meus elementos. Mentira, todos não. Progressão aritmética, gente, ela é uma progressão infinita, certo? Então, ela tem começo, mas ela não tem fim. Então, se eu limitar ela e falar assim, eu quero a soma dos 10 primeiros termos, ou eu quero a soma do termo 4 até o termo 20, se eu limito, ou seja, eu coloco começo e final, né, eu limito a quantidade de dados, eu consigo fazer uma soma, né, de parte da minha progressão aritmética. A soma de N termos vai ser A1 mais AN, isso vezes N dividido por 2, tá? Então, quando alguém te pedir a soma de uma progressão aritmética, lembre-se que eu não consigo somar todos os termos. Eu consigo somar uma parte, e aí, logicamente, o exercício tem que me limitar, falando se é do primeiro termo até qual termo que é, ou falando de qual termo que ele quer que comece essa soma e qual que ele quer que termine, tudo bem? Bom, então, nosso mapa mental ficou desta maneira, certo? Espero vocês nos próximos vídeos.